boa noite a todos, boa noite a todas. Dia 13 de outubro de 2021, uma live hoje sobre a herança digital. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Primeiro, que é a minha primeira live, né, utilizando inclusive essa ferramenta aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham paciência. E na verdade a gente fala de live, mas vai ser um grande bate-papo, uma conversa, né, uma atualização jurídica. Eu estou aqui me atualizando porque eu gosto de falar muito, mas o que eu queria que a gente começasse já a pensar é o que realmente as coisas estão modificando com essas grandes transformações tecnológicas, com essas grandes transformações do mundo virtual. Estamos, né, cada vez mais usando os meios virtuais, não apenas para se comunicar, não apenas agora para nós podermos ter acesso à informação, né? Mas nós estamos começando a armazenar dados também cada vez mais, né? Vide aí o exemplo do Google Drive, né? As nuvens da vida, que praticamente todas as pessoas que estão tendo acesso a esses meios tecnológicos começam a usar com bastante constância, com bastante... É muito usual, né? É muito comum isso. Então, um dos pontos mais importantes que a gente precisa verificar é que como é que nós vamos conseguir, gente? Sério, pensem assim, o direito, na verdade, ele nunca consegue acompanhar as transformações sociais, as transformações políticas, né? O direito não consegue ser uma ferramenta extremamente de vanguarda, né? Pelo contrário, o direito sempre vai caminhando em passos lentos, em passos devagar, para tentar acompanhar. Então, imagine vocês que se o direito não consegue acompanhar, principalmente as questões sociais, e imagine as questões tecnológicas, que o avanço das questões tecnológicas, gente, é extremamente... é fora do sério. Um dia nós acordamos de um jeito, no outro dia já existe uma outra ferramenta digital, já existe um outro recurso digital, e isso vai ser a nossa vida agora, né? Vai ser a nossa vida nesse momento. Então, nós estamos cada vez mais usando as ferramentas digitais para uma parcela da nossa vida, né? Só que o direito ainda, ele está tímido em relação a esse mundo digital, né? O direito, principalmente no Brasil, ele é muito tímido, né? Como o Diego, né, Ferraz colocou aí, as redes sociais, né, estão sempre em extrema evolução, extrema transformação. E a gente vai usando as redes sociais cada vez mais. E cada vez mais essas redes sociais, né, o mundo virtual como um todo, não somente as redes sociais, mas o mundo virtual como um todo, vai armazenando os nossos dados. Vai armazenando as nossas informações, valores, dinheiro, né? Isso vocês com certeza já sabem. Então, quando se trata dessa temática, que é a temática de hoje, de herança digital, como é que o direito brasileiro ele vai tentar recuperar, não recuperar, na verdade, tentar recuperar o tempo perdido, né? Lembrem que o nosso Código Civil, ele é de 2002, gente. Então, quase nada de internet existia naquela época, né? Nem se pensava sobre isso. A lei de direito autoral é da década de 90. Né? Então, o direito brasileiro, temos um projeto de lei de 2012 para tratar um pouquinho sobre essas questões digitais, né? Mas mesmo assim, ainda é muito lento, é muito devagar o passo que o nosso direito brasileiro dá, né? Então, tente imaginar que para regular isso, nós precisamos interpretar, pensar, bater um papo, né? Ver como outros países estão decidindo essa temática. Então, o direito, como um todo, né, em todas as áreas, na verdade, ele precisa ser muito debatido e precisa acompanhar uma demanda da nossa realidade também, né? O direito não pode estar desassociado da nossa realidade.
Só que diante desse patrimônio que a gente tem colocado cada vez mais no mundo virtual, né? E vocês sabem, né, gente, que a nossa vida é finita, né? Nós vamos nascer, vamos crescer e vamos morrer. Todos nós, sem exceção, vamos morrer, né? Isso faz parte da nossa caminhada natural. Só que o nosso legado, aquilo que a gente deixa, pode ser perpétuo, gente. Pode ser, né? Pode ser para sempre. A forma como a gente pensa o direito não pode terminar com a nossa forma finita dessa vida aqui. Porque existem bens que nós vamos deixar que eles vão se perpetuar. Então, é preciso, primeiramente, nós refletirmos esse ponto. Até que ponto o direito ele vai conseguir regulamentar e ele vai conseguir definitivamente atuar nessa demanda, né? Então, é muito importante que nós tenhamos esse ponto. E o que realmente nós temos para conversar aqui hoje, gente, para bater um papo aqui hoje, né? Qual é o papo que nós temos que bater hoje aqui para a gente poder realmente tentar acompanhar esse debate atual? O primeiro deles é compreender o seguinte: nós hoje, todos, eu praticamente não conheço ninguém que não tenha bens digitais, né? Inclusive, eu fiz nos stories uma coisa que foi bem engraçada. Eu fiz uma pergunta assim: você tem bens digitais? Quase todo mundo disse que não tinha bens digitais. Depois que eu comecei a explicar o que eram bens digitais, que basicamente podia ser uma conta de e-mail, uma conta nas redes sociais, podia ser programa de milhas, podia ser também Google Drive, nuvem, streaming, Netflix, YouTube. Aí quase que 100%, na verdade 98%, disseram que tinha assim, bens digitais. Porque eu expliquei o que era bens digitais, aí depois eu fiz uma outra pergunta: e aí, você tem bens digitais? E aí todo mundo basicamente respondeu que tinha bens digitais. Só que esses bens digitais, eles ficam armazenados de uma tal forma que ele vai ser perpétuo, gente. Esses bens digitais, eles não vão se acabar com o tempo. É muito difícil, é muito diferente muitas vezes de você ter um livro, claro que se você mantiver o livro conservado, mas muitas vezes você tem um livro que vai durar o quê? 50 anos, sei lá, 20 anos você pode ter, tem livro de 70 anos, obviamente, né, se você tiver todo o equipamento. Mas um livro digital, quanto tempo dura? Para sempre? É infinito a durabilidade de um livro digital, né? Nós sabemos que não vai se perder, né? Então, os bens digitais, eles são cada vez mais, fazem parte cada vez mais da nossa vida. E esses bens digitais é que a gente precisa compreender, que a gente precisa regulamentar, que a gente precisa entender melhor como é que ele funciona na nossa vida. Olha, veja uma coisa. Estamos falando de herança digital, né? Mas o que é herança? Né? O que é herança? Vamos primeiramente dar um passo atrás aqui, talvez seja importante. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui me vendo, na verdade, fazem parte do mundo jurídico, né? Eu não sei se todas que estão aqui realmente são do mundo jurídico, mas é importante nós fazermos algumas colocações. O que é herança? Herança, gente, é todo patrimônio ativo e passivo, direitos e obrigações que uma pessoa deixa após a sua morte, né? Toda pessoa que morrer, ela vai deixar bens, né? Esse bens, patrimônio, que engloba direitos, obrigações, ativos e passivos. Então, na verdade, tudo que o indivíduo deixar é considerado herança. Inclusive a dívida, gente, sabia? A dívida que a pessoa deixa faz parte da herança. A gente pensa muitas vezes que as dívidas, às vezes as dívidas que a gente deixa, né, a gente pensa que não vai passar para depois,
Mas passa, claro que tem limitação, né? É óbvio que existe limitação sobre isso, gente. Mas as dívidas passam, gente. As dívidas passam. Não se esqueçam disso. Então, muitas vezes é importante nós compreendermos que esses bens, todo bem no direito brasileiro, ele vai integrar a herança do indivíduo. Então, olha lá. Bem, no sentido jurídico brasileiro hoje, é todo bem físico, tá? Físico, né? Ações também, obviamente, ações na bolsa de valores, né? Alguma coisa nesse sentido, mas bens fazem parte da herança. Só que esses bens que nós estamos tratando aqui agora, gente, não são bens que você consiga manusear com a mão, né? Porque eles estão no virtual. Eles estão aqui nessa rede social, por exemplo, que nós estamos usando. Então, ele é um bem virtual. Como é que fica a herança desse bem virtual, sendo que a herança é de um patrimônio, é de um bem físico, por exemplo? Então, é justamente esse debate que nós vamos começar a tratar um pouquinho hoje, né? Claro que numa live de 1 hora, né, a pesquisa que eu tenho aqui, inclusive, eu tenho aqui todo um roteiro, gente. Quem quiser esse roteiro depois aqui que eu fiz, né, como se fosse um plano de aula, me manda e-mail, tá? Eu não sei como é que digita aqui, mas é poliandrofaro@gmail.com, né? Eu não sei como fixar aqui ainda, mas eu sei que dá para fixar, né? Mas é leandrofaro@gmail, tá, gente? Não é pro Hotmail. Mandem pro Gmail, que eu encaminho para vocês esse roteiro que eu estou fazendo aqui, para que possa servir de base para vocês poderem estudar depois, tá? Mas olha lá. Então, esses bens digitais, eles podem ter valor econômico ou não podem ter valor econômico, tá? Eles podem ter valor econômico ou podem não ter valor econômico. E olha que interessante, gente. Claro que nem sempre os nossos herdeiros vão estar preocupados com os nossos bens digitais. Na verdade, nem a maior parte, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei essa semana inteira conversando com amigos meus que dão aula de direito das sucessões, que são advogados na área, né? Eu atuo nessa área de direito de patrimonial como um todo, seja em sucessão, família, coisas, há mais de 15 anos. E, verdadeiramente, quase ninguém sabe o que são bens digitais. Quase ninguém sabe dizer o que você vai fazer com esses bens, que eu explico o que é, né, que eu já expliquei para vocês, o que você vai fazer com esses bens depois que você morrer. Né? Para quem vai ficar? Como vai ficar? Né? Como é que vão ficar esses bens? Então, como eu estava explicando para vocês, existem bens com valor econômico e existem bens digitais sem valor econômico, né? Sem que seja um valor muito, muito expressivo, pelo menos. Quais são os bens digitais que eu consegui elencar dentro da minha pesquisa, né? Que eu consegui, claro que podem ter outros, tá, gente? Por favor, podem ter outros bens digitais. Mas quais são os bens digitais que têm valor econômico? Eu até fiz uma listinha aqui. Criptomoeda, né? Os criptoativos, esses talvez vocês já tenham ouvido falar bastante. Milhas aéreas, sabe aquele programa de pontos que você vai comprando no cartão de crédito e você vai acumulando milhas? Sabe quando muitas vezes você compra milhas aéreas da companhia da Gol, da TAM, enfim, da Azul, né? Que você faz investimento. Gente, tem pessoas hoje que fazem investimento altíssimos comprando milhas, né? Milhas aéreas, e-books, né? Os e-books, né? Eu até falei isso para vocês esses dias aí pelos stories da vida. Um amigo meu disse que ele tinha quase 200 e-books comprados no Kindle dele. Que ele era fissurado em comprar. Às vezes ele comprava por 99 centavos, às vezes era livro normal de 70, 50, 150 reais. Mas ele tinha 200 livros, gente. E esses livros, eles têm um valor econômico. E aí quer dizer que você faz investimento, você gasta dinheiro com isso muitas vezes, né? Porque você vai montando. Gente, e
pode parecer um pouco surreal pra gente agora aqui, porque a gente fala assim, eu particularmente prefiro o livro físico, né? Muita gente vai dizer, eu prefiro o livro físico. Mas isso é uma realidade ainda de hoje, mas isso vai mudar, gente. Daqui a 10, 20 anos, isso vai mudar. Os livros físicos vão perder a sua importância. Né? Os livros físicos vão perder a sua importância. E vai se transformando cada vez mais nesses bens digitais. Então, você compra os livros, mas você não tem esses livros. Você armazena onde? Numa plataforma. Esses livros não chegam para vocês. Né? Vocês não podem usar esse livro. Vocês têm que usar um aparelho, né? Um Kindle, por exemplo, um celular, um iPad, um computador. Você acessa a plataforma e lê. Você não baixa esses livros que você compra. Né? Você tem o YouTube e o Spotify. Gente, vocês sabem que o YouTube e o Spotify agora está com um programa de começar a monetizar, né? Então, YouTube, por exemplo, aqueles canais famosíssimos, gente. Existem canais aí que geram milhões e milhões de reais por ano. Quando essa pessoa morrer, por exemplo, como é que fica esse canal que gera uma monetização milionária? Se perde completamente? É o que a gente vai debater. Né? Claro que eu não vou falar agora, estou fazendo aqui um brainstorm para a gente poder pensar e começar já a explodir as ideias na nossa cabeça. Né? Como é que ficam esses canais, gente, desses famosos youtubers aí? O Brasil aqui tem youtubers que são maiores do mundo, inclusive. O Whindersson Nunes, Anitta, enfim, né? muitos, que tem milhões e milhões de seguidores e que geram milhões de reais. E aí, quando um desses morrer, como é que fica? E o canal, como é que fica? E a monetização, como é que fica? Daqueles bens, né? Os cashbacks da vida, né? Os cashbacks, não sei se vocês já ouviram essa expressão. O que você faz hoje num posto de gasolina, por exemplo, né? Tem aquela placa enorme que te engana, né? Abasteça e ganhe um valor, né? E aí você compra e esse valor, uma parte do valor retorna para você e fica tipo numa carteira virtual, né? Que você pode usar esse dinheiro, esse cashback, para comprar outras coisas, né? Então, muitas vezes você compra uma coisa, aí, sei lá, 5% daquela sua compra volta para você e fica numa carteira virtual. Às vezes você consegue acumular R$500, R$1.000 em cashback. Tem gente que compra muito, que acumula muito, gente. Né? Como é que ficam essas situações no pós-morte? Agora, sem valor econômico real, conta de e-mail. Né? Olha lá, gente. Olha lá. Conta de e-mail. Imaginem isso. Você tem sua conta de e-mail de uma vida inteira. Esses dados podem ser acessados pelos seus herdeiros quando você vier a morrer? Eles têm direito a acessar esses dados. Como é que funciona a regulamentação no direito brasileiro disso? Né? E os vídeos, as fotos que você tem armazenadas lá no Google Drive, os seus documentos pessoais, você gostaria que essas pessoas tivessem acesso aos seus bens? Você morreu. Você tem muita coisa pessoal lá. Você gostaria que as pessoas tivessem acesso? Pensem nisso agora. Você, né? Gostaria que as pessoas tivessem acesso à conta pessoal de vocês, à conversa do WhatsApp, às mensagens do Instagram, aos directs do Instagram? Me respondam aqui, sério, de verdade. Vocês gostariam que os seus familiares tivessem acesso a toda a informação digital que você armazena no Google Drive, e-mail, né, conversas do WhatsApp, direct, as suas fotos pessoais? Sério, me respondam. Eu tenho certeza que a maior parte não vai querer ter acesso, dar acesso ao seu direct do Instagram, né? Ao direct do Instagram, né? Eu sei que tem muita gente que mantém ali informações, conversas, né? De uma maneira saudável, obviamente, mas eu tenho certeza que a maior parte de vocês vai se incomodar. Olha, a Ingrid, inclusive, colocou
colocou essa informação. Eduardo, a sua pergunta é bastante pertinente, eu vou respondê-la, eu te juro, no finalzinho, tá? Mas, enfim, então, o Eduardo já está pensando naquela programação, né? Assim que eu morrer, em 5 segundos, tudo se destrói, né? Se implode. Mas, enfim. Esse gesto. Olha lá. Então, gente, tudo isso faz parte. Agora, vejam bem. Quando você tem uma pasta aqui de documentos, né? Você morreu, você deixou essa pasta de documentos aqui. Quando você deixa numa estante, num lugar, a sua família, quando se você vai morrer, ela vai ter acesso àquela informação. Ela vai ter acesso aos álbuns de informação que você tem, aos álbuns de foto que você tem. As pessoas vão ter acesso. As pessoas vão ter acesso quando o bem é físico, né? Até, inclusive, eu tive um cliente uma vez que ele mandou arrombar o cofre do pai dele, né? Ele perguntou se isso era crime, né? A gente teve que debater. Teve que debater se seria crime ele arrombar o cofre do pai dele para você saber o que tinha ali dentro, né? E aí o Eduardo, inclusive, que é o meu sócio criminalista, pode dizer se é crime depois da morte arrombar o cofre para poder... A gente pode fazer uma live, Eduardo, sobre isso, né? Eu tô brincando. Então, a pergunta que ele queria fazer é, eu posso arrombar um cofre para poder ter acesso às informações lá dentro, que estão lá dentro? Se a pessoa deixou no cofre, ela não queria que ficasse confidenciado. Então pensem nisso, mas para o mundo virtual. Só que pensem que tem alguém intermediando, que são as plataformas. O YouTube vai intermediar você e a conta. Facebook, Instagram, Google, né? Então tem alguém intermediando o acesso a essa informação, né? E inclusive, infelizmente, né? Não sei se infelizmente a gente vai chegar a essa conclusão. Eles são regulados de uma maneira que nem sempre satisfaz os interesses dos herdeiros, tá? Beleza, a pessoa tem esses bens digitais, né? Expliquei para vocês aqui o que são esses bens digitais que ela vai acumulando. Bens digitais com valor econômico, bens digitais sem valor econômico, né? Mostrei que isso pode ser, parte deles, a criptomoeda, por exemplo, pode ser devidamente comercializado, né? Tem aqui no Brasil, eu fiz uma pesquisa, 10 bilhões de reais são movimentados por ano com criptomoeda. 10 bilhões. Então, gente, é muito dinheiro no Brasil sendo movimentado com as criptomoedas, né? E aí, como é que ficam esses bens depois que você falece? Perfeito. Então, olha lá. Você tem os bens digitais, você morreu. Aí vai entrar a questão do direito sucessório, que é onde nós vamos entrar agora. Porque para eu poder explicar herança digital, eu preciso explicar primeiramente que eu preciso explicar para vocês o que são bens digitais. Porque a herança digital é justamente o conjunto de bens digitais que o falecido deixou, que o decujus deixou. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que você falou aqui agora, né? Que você... Gente, uma das questões mais usuais hoje é que os bens digitais eles precisam ser discriminados. Mas eu vou falar isso depois. Em testamento, tá? Mas antes de chegar lá, algumas pessoas não são da área jurídica, então é importante dizer. O que acontece quando a pessoa falece, gente? Existe o princípio de que todos os bens, olha lá, todos os bens se transferem automaticamente para os herdeiros. Todos os bens, sem exceção. Todos os bens se transferem automaticamente para os herdeiros. Só que quando o Código Civil foi feito, gente, esses bens eram físicos, né? Perfeito, você abre a sucessão. Os herdeiros passam a ser, né, em regra, possuidores e proprietários daquela herança, né? Então, o meu pai deixou uma casa, essa casa ela vai ser dos 5 herdeiros. Eu estou fazendo aqui uma explicação, gente, porque muitas pessoas, pelo que eu estou ouvindo aqui, são amigos meus de vida, que estão aqui só para me prestigiar, com certeza.
né? Então, é mais para poder ter uma explicação jurídica, tá? Então, olha lá, pensem nisso. Então, no direito brasileiro, existe um princípio que já é legal, um princípio que está na lei, dizendo que todos os bens passam para os herdeiros. Automaticamente. Não há necessidade do Estado regular, dizer quem vai receber. Não, é automático. Então, com a morte, você abre a sucessão e os herdeiros passam a ser proprietários e possuidores de todos os seus bens. Então, da casa, do carro, do computador, do celular, do dinheiro que está no banco, dos teus investimentos, né? Então, de todos os teus bens, eles passam a ser proprietários disso. Agora a pergunta, gente, como é que fica a sucessão desses bens digitais que nós falamos no início da live? Quem vai ter direito, ou se tem direito, na verdade, a manter, né? A manter um canal no YouTube, a dividir os e-books da vida lá na plataforma da Amazon, por exemplo. Hoje, tem pessoas que têm, como eu expliquei para vocês, mais de 150, 200 e-books. Daqui a mais de 10 anos, gente, as pessoas vão cada vez mais ter e-books, né? Pagos, obviamente, né? Nessas plataformas, que você vai fazendo e que você vai mantendo. Eu só quero deixar uma coisa clara, tá, gente? Por favor. Não existe herança de pessoa viva. Então, não vão sonhando com os bens dos ascendentes de vocês que nem morreram, por favor. Não vão sonhando com o futuro, tá? Não vão sonhando lá na frente, um dia... Não. Você só é herdeiro depois que a pessoa falece. Tá? Então, você não tem direito sucessório se o decújo, né, a pessoa lá, o autor da herança que a gente chama, estiver vivo, tá? Por favor. Então, bens digitais é só quando a herança de bens digitais é só quando a pessoa falece, né? Então, em vida, você não tem direito a acessar, a saber, a gastar, a querer dividir, tá bom? Só para que vocês fiquem cientes disso. Então, esse bem digital, ele vai ser transferido, né, em tese, ele deveria ser transferido integralmente para os herdeiros. Todos esses bens, gente, de novo, quais são os bens que eu estou explicando para vocês aqui? Criptomoedas, milhas aéreas, e-books, contas no YouTube, Spotify, programa de ponto, cashback, perfis nas redes sociais que monetizam muito, né? Conta de e-mail, conversas por meio digital, acesso a WhatsApp, conversas privadas, Telegram, tudo isso são bens digitais, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês são bens digitais. Como é que isso fica depois que a pessoa morre? Como é que o direito brasileiro regula isso? Ou se o direito brasileiro regula, na verdade, né? Como é tentar intermediar essa relação? Então, pela lei brasileira, esses bens deveriam passar para os herdeiros. Ponto. Entretanto, a lei brasileira fala de bens físicos. Fala de dinheiro, né? Não fala de criptomoeda, fala de dinheiro. Então, vejam que a lei brasileira, as leis brasileiras que regulam sucessão, vai falar de bens móveis e imóveis, de investimentos, de valores em conta, valores no FGTS, valores que o seu empregador deixou de pagar, sei lá, você morreu, o empregador, né, você era empregado de uma empresa, você morreu, o empregado da empresa tem que pagar aquele salário para os herdeiros. Mas isso a lei vai regulamentando tudo direitinho. Né? Ó, o doutor Cláudio Humberto aí, que é perito contábil, um dos grandes nomes da perícia contábil em Belém, ele é perito em vários processos judiciais, né? Nomeado pela justiça para ser perito judicial, está dizendo aí que no aspecto contábil, os bens digitais, você não consegue
mensurar, você não consegue tanger, né? Você não consegue apurar isso, né? Então, é muito importante que nós tenhamos a compreensão desse tema. E aí a gente pergunta, André, eu vou fazer o seguinte, eu prometo que eu vou voltar às perguntas depois aqui, tá? E te respondo isso, inclusive, eu acho que talvez uma das respostas dessa esteja aqui no final da nossa apresentação. Eu quero deixar um espaço, né? Eu tenho pouco tempo ainda para falar, né? Preciso ainda me acostumar com esse tempo de 1 hora, gente. Desculpa, de verdade. Eu tô me alongando aqui. Na verdade, a ideia já está terminando para a gente poder ir para as perguntas, tá? Então, quais são os problemas jurídicos que a gente encontra hoje aqui no Brasil? Não existe previsão legal, tá? Não existe previsão legal para saber como os bens digitais irão ficar após a morte do indivíduo. Então, o Brasil não regula herança digital. Ponto. Se quisermos fazer alguma coisa parecida com isso, temos que fazer por interpretação e por achismo. Essa é a verdade, como eu vou falar para vocês algumas decisões judiciais aqui no Brasil que já são interessantes sobre esse tema. Mas é pontual, não é uma coisa geral que seja regulamentada. Temos, então, que enfrentar o desafio da ausência de regulamentação, a ausência de decisões mais corriqueiras e mais consolidadas pelos tribunais brasileiros. Temos que esbarrar Gente, esse aqui talvez seja um dos principais problemas dos bens digitais, principalmente desses que são em redes sociais. Meire, vai ficar gravado assim. Eu só preciso ver depois como é que grava aqui. Parece que é no final, tem que apertar no botão de salvar. Mas eu vou deixar assim gravado. Olha lá. Pensem comigo aqui, gente, de verdade. O que vocês acham que, na ausência de lei, o que vocês acham que vai regular aquela relação jurídica privada? Vejam que quando eu acesso uma conta do Google, quando eu abro uma conta do Google, é uma conta privada. O que regula vocês? O que regula vocês quando vocês criam uma conta no Google, no Instagram, no Facebook? É aquele contratinho que vocês assinam, que vocês apertam lá, que vocês leram, que ninguém lê, gente. Você passa direto, concorda, diz que lê e concorda com os termos e condições. Aqui vai ter um entrave impressionantemente difícil para nós enfrentarmos atualmente. Por quê? A maior parte dessas plataformas não permitem acesso a essas informações. Esses termos e condições é que tem regulado no Brasil o acesso a essas informações. Então, muitas vezes, antes de você, por exemplo, você quer ter acesso à conta do YouTube para poder continuar manejando. Não é possível, por exemplo, no Brasil atualmente. Eu vou falar para vocês aqui a pesquisa que eu fiz, tá? Google, Apple, Facebook, Instagram e YouTube, tá? Dentro do contrato, termos de condição, os herdeiros não têm direito a acessar a conta, manejar a conta. Google, Gmail, Facebook, Instagram te permitem ter acesso a informações públicas. Por exemplo, no Facebook tem um sistema de memorial. Se você morreu, o seu ente querido morreu, você quer manter o Facebook dele, você pode manter numa característica que eles chamam de memorial. Mas você não pode manejar, não pode ter acesso às informações das mensagens. Você pode fazer o quê? Baixar as fotos, né? Você consegue informações que está publicada, você consegue ter acesso, né? Mas você não consegue ter acesso à conta. Você não consegue ter acesso a manejar essa conta. Então, a primeira pergunta que fica aqui é:
Supondo que você seja um grande youtuber, que você monetize aquele canal. O Whindersson Nunes, vamos colocar o Whindersson Nunes aqui, que não sei se vocês conhecem, mas ele é um dos maiores youtubers do Brasil. Por isso que eu estou colocando ele aqui, porque do Brasil e do mundo, na verdade, né? Ele tem quase 100 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais, juntando tudo, né? Gente, 100 milhões é uma coisa assim, que é quase metade do Brasil segue esse cara nas redes sociais. Claro que juntando todas as redes sociais, né? Mas só no YouTube são quase 50 milhões de pessoas seguindo ele. Ele é um dos youtubers que mais fatura com o YouTube. Ele fatura muito, milhões por ano, tá? Para vocês poderem ter uma ideia do que eu tô falando aqui para vocês. Então imagine o seguinte, ele veio a falecer e aí tem a família dele que quer continuar divulgando os trabalhos dele, por exemplo, monetizando esse canal. Não vai poder. Pelos termos e condições do YouTube, não vai poder. Você que quer manter o Instagram dele ativo, porque você quer ficar explorando o direito de imagem dele. É possível no direito brasileiro, gente, você explorar o direito de imagem de uma pessoa falecida. Tanto que, por exemplo, se eu sou um cantor famoso, publiquei várias músicas. Se eu morrer hoje, os meus herdeiros podem explorar por 70 anos aquela situação que eu né, o que eu quero dizer, na verdade, o direito autoral como um todo. 70 anos de direito de exploração, gente. É muita coisa. Né? É muita coisa, é muito tempo. Então, mas mesmo assim o herdeiro, né, no direito autoral, livros, música, cantos, tudo, ele pode explorar por 70 anos ainda. Mas no YouTube não permite. Não dava para tomar uma questão de equiparação? Será que não dava para fazer com que fosse equiparado, que os herdeiros pudessem explorar aquela conta, continuando a monetização daquela conta, né? Mantendo aquela conta ativa para poder receber ativos ainda posteriores? Um detalhe, tá, gente? Tudo que o YouTube conseguiu monetizar até a morte dele, ele é obrigado a passar para os herdeiros, mas isso é dinheiro, tá? Isso é antes da morte dele. A questão é manter a conta posterior, porque alguém pode estar perguntando aqui, mas vamos supor que o YouTube ficou devendo 1 milhão de reais para o Whindersson Nunes, porque não pagou para ele. Claro que a família vai ter direito àquilo que ficou armazenado, guardado lá, o saldo guardado. Aqui é no sentido de posterior. A Apple, gente, é a mais rigorosa de todas. Eu até coloquei aqui o trecho. Faço até questão de ler aqui, olha. A menos que exigido por lei, você concorda que a sua conta não é passível de transferência e que quaisquer direitos ao seu ID Apple ou conteúdo dentro da sua conta terminam com a sua morte. Com a informação, Ingrid. Tá? Com a informação. Os herdeiros são obrigados a informar o YouTube, as plataformas, da morte. O que acontece? A maior parte dos herdeiros, gente, né? A maior parte de nós não divulgamos o acesso, né? Nós não divulgamos o acesso, né? Né? A maior parte de vocês aqui não compartilha conta de e-mail, de YouTube, com ninguém, né? Ninguém faz isso. Então a Apple é a mais rigorosa de todas porque tá claro que você abre mão de qualquer direito. Então, os filmes que você comprou na Apple, os livros que você comprou na Apple, os aplicativos que você comprou na Apple, tudo isso se perde com a sua morte. Tá? Aí você faz um e-mail, lá eles dão um e-mail específico, para você poder informar isso para os herdeiros, tá? Existe lá na conta, se você entrar lá, buscar informações, você pode pedir essas informações. Se você quiser mesmo que alguém possa continuar a ter acesso de forma mais livre, por exemplo, você pode informar hoje para o YouTube,
para o Google que você tem um herdeiro ou um terceiro que vai ter acesso à sua conta depois que você morrer. Mas, gente, quem daqui fez isso? Antes de eu estudar esse tema ao longo desses últimos meses, aqui que eu estou estudando esse tema já há algum tempo, antes de eu estudar esse tema, eu nem sabia que eu podia cadastrar, por exemplo, a minha esposa Roberta, para que ela possa ter acesso à minha conta de e-mail depois que eu morrer. Né? Eu não sabia que eu podia cadastrar alguém para ter acesso à minha conta posterior. Né? É só quem não trabalha realmente com isso. Por isso que é muito importante a gente sempre se especializar nessa situação. Milhas aéreas. Tá? Milhas aéreas. Gente, milhas aéreas é uma situação extremamente maluca, né? Porque isso virou uma febre no mercado. Só que milhas aéreas hoje, gente, não é só quando você passa o cartão que você recebe milhas. Hoje você compra milhas aéreas, né? Você compra milhas aéreas hoje. Então, às vezes a pessoa tem 4, 5, 6 mil, equivalente a 6 mil reais em compra de milhas aéreas. Às vezes você tem muitas milhas aéreas que você passou muito tempo acumulando. E aí, quando você morre, essas milhas aéreas se acabam, gente. Tá? No caso da Múltiplos, no caso de falecimento do participante, todas as contas e passagens compradas com milhas aéreas serão canceladas. Está aqui no termo e condição. Na ausência de lei, você vai ter que ir para o contrato que você assinou. Olha o drama. Como não tem lei, você se submete a esses contratos que são feitos por esses grandes grupos, por essas grandes companhias. Né? Então, é meio que óbvio. Né? É meio que óbvio. Então, você vai ter que se adequar a esses contratos. Enquanto o Brasil não criar uma lei própria, você vai ter que se adequar a esses contratos que são feitos por essas grandes companhias. A criptomoeda, né, ou criptoativos, talvez seja um dos temas mais bacanas de a gente debater, porque hoje já está um pouco mais consolidada. Hoje em dia a criptomoeda, gente, que é aquela moeda virtual que você compra, né, que você vai acumulando, essas criptomoedas, nós não temos regulação nenhuma no Brasil sobre elas. Agora, recentemente, no Acre, por exemplo, as criptomoedas podem fazer parte da herança e elas vão ser taxadas, né, o imposto da herança, que é o ITCMD. Em Brasília tem uma decisão judicial, né, bem interessante, determinando que as criptomoedas fossem repassadas para os herdeiros. Mas fora isso, né, a criptomoeda está um pouco melhor, mas mesmo assim ainda não é suficiente. Ainda mais porque, gente, você não consegue acesso às criptomoedas apenas com CPF e o nome da pessoa. É muito irrastreável, gente. Esse é um dos grandes problemas das criptomoedas, porque você não consegue rastrear, é completamente anônimo a situação, né? Por isso que tem muitos pormenores que a gente, inclusive, explodiu aqui no Brasil, né? Uns 2, 3 meses atrás, aquela questão lá de bilhões e bilhões movimentados com a criptomoeda. Mas olha lá como é interessante a questão da criptomoeda. A Justiça do Trabalho já tem começado a buscar a criptomoeda nessas corretoras de criptomoeda para saber se a pessoa tem criptomoeda. Então, sei lá, eu morri, aí a Justiça do Trabalho, né, aí eu deixei uma dívida trabalhista que está rolando lá, a Justiça do Trabalho tem determinado que algumas corretoras, principais corretoras do Brasil, informem se a pessoa tem criptomoeda ou não. Então a Justiça do Trabalho está à frente nesse sentido, né, pedindo informações, mas geralmente a informação que eles passam é que eles não têm como rastrear, eles não têm como informar exatamente, né? E aí, gente, já finalizando aqui, caramba, 10 minutos. Eu não sei se vocês concordam de a gente, quando finalizar, eu volto, gente, o que vocês acham? Só pra gente poder, que eu queria trazer para vocês como é que tá no mundo também, sabe? Nos Estados Unidos, eu fiz uma pesquisa nos Estados Unidos, Inglaterra, França, né? Eu não sei se seria interessante, quando acabar eu volto aqui a live de novo e a gente
só finaliza. Não sei se vocês concordam, só me digam aí. Se eu volto, se não volto, pra gente finalizar. Enfim, vamos lá. Só para a gente poder, então, compreender que em relação aos e-books da vida, né? Só finalizando aqui a ideia, aos e-books da vida, nós não temos acesso, não pode ser partilhado, e você não pode, os herdeiros, né, não podem baixar, porque não tem legislação no Brasil, e as plataformas vedam, tá? Então você fica sujeito às plataformas. As criptomoedas não têm legislação, mas ela tem cada vez mais sendo taxada pela Receita, por exemplo. Em inventário você tem feito a partilha da criptomoeda, mas a dificuldade dela é que você só consegue ter acesso à criptomoeda se você souber todas as informações dela. Não basta nome e CPF da pessoa, tá? Porque é completamente anônima. Você precisa, para cada criptomoeda, gente, é um código de rastreio que eles falam, né? E aqui, alguém aqui tem criptomoeda? Alguém aqui falou para os seus familiares, olha, eu tenho aqui tanto de criptomoeda. Provavelmente ninguém fala que tem criptomoeda, gente. Ninguém deixa registrado isso. Se alguém aqui tiver criptomoeda, tiver investindo muito nisso, gente, coloque isso no papel. Oscar, você então, meu amigo, se você tiver criptomoeda, coloque todas as informações que você tiver dela no papel. Porque daqui a uns anos, quando você estiver milionário com bitcoins, e se pelo infortúnio da vida você vier a morrer, os seus familiares, você vai ter uma vida inteira de investimento sem os seus filhos, ou mulheres, ou seus pais, ou seus irmãos, seus herdeiros, não terão acesso a elas. O que as pessoas têm feito com as criptomoedas? Eu esqueci de falar isso, por exemplo. Testamento. Existem alguns cofres que eles só abrem quando você morre, né? Então, coloque as informações das criptomoedas ou num testamento, né? Ou numa informação mais clara, ou em cofres que só abrem quando você morre, né? Quando você tem... olha, Ingrid, então vá atrás do seu cônjuge. Inclusive, se ele comprou criptomoeda na constância do casamento, se ele comprou enquanto vocês estão, né, juntos, você tem direito a 50% num eventual divórcio. Eu sei que isso não vai acontecer, mas apenas alertando. Tá? A criptomoeda no Brasil é que tem mais um pouquinho assim, porque como trata de muito dinheiro, gente, aí os tribunais estão começando a se organizar melhor. Mas vamos lá. Então, nós vamos ver aqui que essa questão é muito mal regulada no Brasil e a gente começa a perder e ter a noção, né, de direito sobre isso. Tem alguns casos, né, que eu vou narrar para vocês aqui agora, só alguns, né, mas já existem alguns casos no Brasil, no mundo inteiro, dessa questão da herança digital e como é que eles estão regulando. Um dos primeiros casos, um dos casos mais emblemáticos, se chama Garota de Berlim, tá? O tribunal alemão, né, tratou de um caso em que uma adolescente ela se matou no metrô. E a família, para poder tentar investigar, tentar guardar as informações, entender melhor o que aconteceu, tentar obter algum tipo de elemento de informação, porque a família estava completamente inconformada. Menina nova, como é que ela se mata no metrô de uma forma trágica? Então a família pleiteou acesso, né, às contas digitais, as plataformas negaram, né? As plataformas negaram, obviamente, pelos próprios termos, né, de condições, que nós vimos que as plataformas, todas as plataformas negam acesso. E aí a família entrou, né, na justiça alemã, foi até o tribunal alemão, e o tribunal alemão disse que a família, sim, pode ter acesso a esse ativo digital, a esse bem digital, que são as contas pessoais do e-mail, tá? E que se a pessoa não quiser dar acesso à família, ela tem que deixar expresso
que ela não dá acesso à família. Lá no tribunal ele inverteu a lógica. Lá na Alemanha, eles inverteram a lógica. Para você ter acesso, basta você ser herdeiro. Tá? Basta você ser herdeiro. Se você não quiser que os seus herdeiros tenham acesso àquela informação, você deixa por escrito dizendo que você não dá acesso. E aí é por testamento, documentos públicos e válidos, né? Obviamente. Então, o tribunal alemão, ele relativizou a privacidade do morto. E aqui, gente, é um outro problema. É um outro problema seríssimo. Porque as pessoas pensam que a privacidade, aqui muita gente que não é do direito, pensam que a privacidade, gente, é só quando a gente está vivo. Ah, eu tenho direito à privacidade, ao meu e-mail, ao meu celular, às minhas contas. Não, gente, direito à privacidade, imagem, intimidade, também o morto pode ter direito. A família pode querer proteger a imagem do falecido, a intimidade do falecido. Então, também há um direito que se posterga no direito brasileiro. Então, em regra, o direito de intimidade, a privacidade, o morto, né, o falecido, o decújo, vai ter direito também. É uma boa pergunta essa. Olha lá. Então, é impressionante como a gente precisa compreender isso, porque, gente, não é só ter acesso, gente. Não é só ter acesso, não é só porque a pessoa faleceu que a vida dela precisa ser exposta para todo mundo. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de morrer e esconder muitas informações suas. Esconder não dá publicidade para suas informações. Não quer que as pessoas saibam. E ela tem direito a isso, tá? Agora a questão é, e o mundo digital? Será que realmente nós podemos ter acesso à intimidade dele? Será que ele precisa deixar escrito mesmo que ele não queria que ninguém tivesse acesso? Será que não é um pressuposto que se ele tem um e-mail com uma senha privada, pessoal, personalíssima, já pressupõe que ele não quer que as pessoas tenham acesso? Vejam então que a intimidade é um direito que está sendo violado quando você pede acesso a manusear a conta do herdeiro. E aí, gente, né? Ó, a Jaque aí falando que ela não quer nem a pau ver o WhatsApp do... Era o que a gente estava debatendo aqui, Jaque, ainda agora. Quem é que quer que as suas contas, né, e-mail, Facebook e tudo sejam né, realmente defasadas, que as pessoas tenham acesso a elas, né? Perfeito, Gabriele, perfeito. São muitas questões, gente, que infelizmente numa live a gente não consegue. Eu fiz aqui um estudo bem profundo, sabe, sobre a questão intimidade também, porque a gente está pensando aqui só no nosso direito, né? Por isso que eu não coloquei isso antes, porque eu queria que vocês achassem que vocês... Não, é meu direito, mas e aí? E o direito também do falecido? Ele tem direito à intimidade, à privacidade, tá? Gente, só avisando aqui para quem está aqui, quando cair a conexão não, a live, eu vou voltar para a gente poder terminar aqui de falar, tá? Eu fiz aqui uma votação e o pessoal disse que é para eu voltar. Nos Estados Unidos teve um caso bem interessante também, que, olha que interessante, uma pessoa, um jovem, Carol, eu quero chegar lá um dia, né? Quem sabe aí ter milhões de seguidores. Olha lá, um jovem morreu no Iraque, né? Na guerra do Iraque. E o pai queria ter acesso à conta do filho para que ele pudesse fazer um memorial pós-morte do filho. Olha lá, ele queria fazer um memorial pós-morte do filho. Então, o pai pediu acesso ao Yahoo, né? Quem tem Yahoo, né, gente? Então, vocês veem que esse caso é antigo, né? Pediram acesso ao Yahoo, por Yahoo que desse acesso aos bens, né, acesso à conta,
O Yahoo negou, dizendo que estava previsto na cláusula. Isso aqui, esse caso foi Washington, acho que é Washington aqui. Eu precisaria ler tudo aqui, mas eu acho que foi Washington, em Washington. Uma família de lá. E aí eles entraram aqui na justiça. A justiça americana lá do estado lá permitiu não o acesso. O que foi que ela permitiu? Olha, engraçado isso. Que o Yahoo baixasse todos os e-mails em um CD e entregasse para a família, mas a família não poderia ter acesso de manusear no sentido de mandar mensagem, responder mensagem. Então, nos Estados Unidos deram acesso, baixa todos os arquivos que tem lá no e-mail e entrega no CD, né? Então, tudo isso para poder montar um memorial, né, de falecimento dele. Na Inglaterra, um outro caso bastante também interessante, e aqui contra a Apple, né? O poder judiciário lá na Inglaterra, como vocês viram, né, gente, a Inglaterra, ela... Será que caiu? Nem sei se caiu. Acho que não. Eu acho que eu vou voltar, não é isso? É melhor. Eu vou sair e vou voltar, gente. Me acompanhe, hein? Me acompanhe que eu preciso concluir aqui quais são as soluções plausíveis. Ah, tá normal? Tá bom. Beleza, desculpa aí, então. Então, na Inglaterra, uma família ingressou contra a Apple para que a Apple pudesse entregar todos os acessos, a foto, vídeo, tá? Daquela pessoa que faleceu. A Apple se negou a entregar esses dados pessoais. Eles entraram com uma ação lá na Inglaterra, né? Aqui eu não consegui descobrir qual foi o estado, né, que isso aconteceu. Mas, e aí a justiça da Inglaterra tem cada vez mais dando decisões contra a Apple, o Facebook, para permitir o acesso dos familiares. No Brasil, nós temos um caso agora, tem 2 anos e meio isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo permitiu que a família, né, que a família mantivesse o acesso à conta. Olha lá como foi interessante isso. A mãe, ela tinha acesso à senha da filha, né? Ao Facebook, Instagram, era mais Facebook, tinha acesso. E a filha manuseava o Facebook e a mãe tinha acesso à senha. Assim que a filha morreu, a mãe continuou usando o Facebook com uma forma de homenagear, né? Com uma forma de homenagear a filha. E aí o Facebook, depois de um tempo, quando descobriu que a moça estava morta e que a mãe que estava manuseando cortou o acesso. E ela entrou na justiça dizendo que ela tinha acesso, que ela queria permanecer com acesso. Foi quando o Facebook foi obrigado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a manter o acesso e a conta ativa, né? Porque a mãe queria continuar usando. Por fim, né? Aqui, eu estou resumindo aqui, né, gente? Porque eu sei que o tempo já está passando. Mas Estados Unidos, uma parte da Europa, Espanha, Itália, Inglaterra também já falei para vocês, eles têm criado uma legislação um pouco diferente, né? O que eles estão permitindo? Que todos os ativos digitais... Olha, Bianca Ormandy, minha querida amiga. Olha lá, gente, que todos os ativos digitais possam ser administrados pelos herdeiros, arquivos digitais, domínio de internet, moedas virtuais, contas do YouTube, contas do Instagram, possam ser manuseados pelos herdeiros, né? Desde que não haja negativa expressa
negativa expressa pelo titular da conta. Assim, se eu, né, deixei previamente informado que eu não gostaria que a minha família tivesse acesso aos meus bens digitais, a minha família não terá acesso aos bens digitais. Entretanto, se eu não falei nada e quando eu vier a morrer, a minha família poderá manusear, administrar os meus bens digitais. Ou seja, eu tenho, 300 livros virtuais, né, pela Kindle. Quando eu vier a morrer, minha família poderá ter acesso a esses 300 livros, manusear, né? Na Apple, eu tenho lá, gente, tem pessoas que têm mais de 1000 músicas, eu estava pesquisando aqui, compradas na Apple, gente. Mais de 1000 músicas, e isso é um ativo digital. É como se a pessoa tivesse uma informação muito grande, né, de uma discografia, por exemplo, física. E uma discografia física hoje, gente, vinil, por exemplo, né? O meu tio Paulo Brasil, que trabalha muito tempo com isso, por exemplo, uma coleção de vinil, ele sabe que isso custa caro hoje. Se ele fosse querer vender o vinil dele, lá, a coleção que ele tem, ele ia conseguir um retorno financeiro com certeza considerável. Então quer dizer que a pessoa tem milhares e milhares de músicas compradas na Apple, né? Ou compradas na Apple, para você poder ter acesso. Você comprou, gente. Não é diferente do Spotify, que você tem acesso, você não compra a música, você tem acesso. Diferente do Netflix, que você não compra o filme, você tem um acesso temporário àquele filme. Né? Mas na Apple, gente, você compra o filme, você compra livro, você compra música. Então, os Estados Unidos está começando devagarzinho a entender que as famílias podem administrar e continuar mantendo acesso a esses bens. Estados Unidos, Espanha, França, Itália, como eu expliquei aqui para vocês, né? Que a pesquisa que eu fiz aqui já tem permitido, de uma maneira tímida, a administração desses bens. Né? Então, imaginem vocês que isso não pode se perder, gente. Porque nós estamos começando a acumular bens digitais ao longo da vida. Bens digitais no Brasil, gente, talvez tenha o quê? 10 anos, 15 anos que as pessoas estão... 10, 15 anos no máximo que nós estamos começando a engatinhar nessa questão de bem-estar. Mas imagina daqui a 15, 20 anos. Talvez a maior parte do nosso patrimônio esteja em área digital, né? Claro, sem ser imóveis, essas coisas todas. Né? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Não existe uma resposta correta, não existe uma resposta única por enquanto. E agora eu vou deixar espaço, gente, para as perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Tem uma pergunta aqui do Rodolfo, meu primo Rodolfo. Gente, os meus familiares estão em peso aqui, estou adorando isso. Porque, né, a família serve para isso, para dar apoio na live também, gente, tá? Eu quero dizer para vocês que a família serve para dar apoio na live, tá? Não venham com essa não de que a família é só no bambambam. Não, família é para dar apoio na live. É interessante, primo, Rodolfo, primo, que isso perguntou, por quê? Porque o testamento, né, que vai fazer parte do inventário, ele pode prever o acesso a tudo isso. Olha, meu outro primo Brandi também aí me dando um pouco de moral. Então, é importante entender isso, porque é justamente isso que eu estou querendo dizer para a gente, que os ativos digitais, em regra, não podem ingressar no inventário. Só ingressa no inventário, tá? A Jaque, minha grande amiga, estudou comigo, uma grande amiga, entendeu? Ele estudou comigo lá na época do Cesupa, direito, lá na graduação, carinho enorme por ela. Um beijo pro teu filho, por Vicentão. Já a criptomoeda pode fazer parte do inventário de acordo com algumas decisões judiciais no Brasil. Mas para fazer parte do inventário, você precisa ter todas as informações pormenores.
pormenorizadas, tá? Bianca, perfeita a sua pergunta. Eu posso testar sobre o meu acervo digital? Em regra, não. Por quê? Porque, como não existe lei regulamentando, quem regulamenta isso são os contratos que você faz, né? São aqueles termos e condições lá que você assina. Por exemplo, eu assinei os termos e condições com a Apple, né? A Apple, é claro, eu morri, tudo se apaga, ninguém tem acesso a nada. YouTube, eu morri, a pessoa não pode administrar a minha conta no YouTube, né? Eu morri, a pessoa não pode administrar minha conta do Instagram, do Facebook, dos livros digitais. Por exemplo, a Kindle, né, gente? Você compra milhares e milhares de livros. Quando você morre, pela plataforma da Amazon, pelos termos e condições, você perde todo o acesso, né? Então, não pode haver nem testamento e nem inventário sobre esses bens. O único bem digital que está mais ou menos, que está se consolidando de uma maneira mais sólida aqui no Brasil, são as criptomoedas. Os demais bens digitais ainda é uma penumbra terrível, tá? É possível incluir ativos digitais em uma holding? Ó, esse ativo digital você está se referindo ao quê? Só para eu tentar entender aqui se são as criptomoedas ou se então são todos os ativos digitais. Porque se forem todos, não, né? Se forem todos, não cabe você transferir para uma holding, né? Essa holding, ela teria que ter o seu próprio acervo, entendeu? Porque é pelo... Na verdade, a maior parte é pelo CPF ou CNPJ, né? Eu não sei se é isso que você quis me dizer, porque a holding ela vai ser administradora, né, de várias empresas, por exemplo, ou de vários bens. Inclusive tem holding familiar, viu, gente? Eu estou estudando um pouco de holding familiar para a questão de proteção patrimonial. Eu quero compartilhar depois um momento com ela. Eu estou estudando ainda sobre o holding familiar, que é um tema muito bacana, que é quando a pessoa, né, ela cria uma holding familiar e passa o seu patrimônio, a família toda passa o patrimônio para essa holding, para poder proteger o patrimônio e facilitar na hora da herança, a divisão patrimonial, enfim. Mas isso é um momento para outras questões da live. Teve uma pergunta lá do meu amigo lá em cima, que eu não sei se eu respondi. Estou tentando baixar aqui, tem vários comentários. Bem, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Sim, Bianca. O fisco tá de olho, né? Assim como o fisco abriu o olho logo para a questão das criptomoedas. Por exemplo, os tributaristas eles divergem, né, Bianca, sobre a questão da tributação das criptomoedas quando entra no inventário. Porque, em tese, deveria haver uma lei prevista, né, uma lei específica para falar sobre a criptomoeda. E os estados brasileiros não têm essa legislação para poder taxar, mas tem estado que vai por interpretação, né, o fisco vai por interpretação elástica para taxar. E os tributaristas dizem que precisa de lei, tem outros que dizem que não precisa de uma lei específica. É bem interessante. Espera aí que Professor, se comprarmos os livros, vídeos, CDs, por óbvio, é meu patrimônio, certo? Sim. Não é possível rever judicialmente essa questão no testamento? Olha, eu acho que sim, gente. Eu acho que sim. Porque é um absurdo você passar 10, 15 anos da sua vida acumulando livros, bens, de informações, livros, músicas, artes, né, gente? Enfim, que você consome e vai guardando, e simplesmente você morrer e seus familiares não terem acesso, né, a essas informações. Eu acho, sinceramente, um absurdo. Eu sei que existem outros poréns, né, como é a questão da intimidade, né?
Mas em termos do que você perguntou, eu acho sim que o testamento poderia suprir esse contrato, né, gente? Na minha opinião, esses contratos que nós fazemos com o YouTube, né, dizendo que ninguém pode ter acesso, que se eu morrer, eu acho que esse contrato não pode valer mais do que o direito sucessório, tá? Na minha opinião, o contrato interpartes, que é um contrato de natureza civil, e é uma cláusula que você não lê, você está consumindo aquilo, né? E aqui no Brasil nós sabemos que quando tem esses contratos, é um contrato de adesão, porque ou você adere ou não adere, né? Não tem opção. Então você faz uma adesão em massa, então você nem lê, você acaba sendo, né, enganado, são normas, claro que nós devemos ler, mas eu acho que esse contratinho que nós fazemos de privacidade e de extinção de todos esses bens, eu acho que eles não podem ser maiores do que o nosso direito sucessório. Porque sucessão é um direito fundamental garantido na nossa Constituição Federal. Sucessão, gente. Sucessão, como um todo, é um direito constitucional, é um direito fundamental, né? E faz parte de você guardar a memória daquela pessoa que morreu. A sucessão garante a memória também, entenderam, gente? Não é só você vasculhar informações informações privadas. Não, gente, é você guardar a memória daquela pessoa também, né? Fale, meu amigo Bruno, tudo bem? E aí, gente, mais alguma perguntinha? Galera, eu adorei esse esquema aqui, fazer live. Com certeza, eu tava falando pra Roberta, né, minha esposa, que eu ia experimentar, né? Eu preciso ainda aprender algumas técnicas, preciso encurtar o tempo. Eu fiz aqui uma pesquisa enorme, eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Como eu falei para vocês, gente, quem quiser, manda um e-mail para mim, leandrofaro@gmail.com, que eu vou mandar em PDF. Eu transformei isso aqui no e-book. PDF, e-book, né, gente? É só para poder ficar uma linguagem mais bonita. Eu transformei aqui toda a minha pesquisa, que tem mais de 5, 6 páginas aqui, né? Eu posso transformar isso aqui e mandar para vocês, mas aí vocês teriam que me mandar um e-mailzinho dizendo, professor, eu quero o e-book, aí eu mando para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem como compartilhar uma apresentação para quem está assistindo a live? Ah, é? Mas no computador, Jéssica? Eu não sabia disso. Tipo, o computador e eu aqui, é isso? Mas tá aí, Jéssica, eu vou te perturbar depois. A Ingrid. A Ingrid. Obrigado, Diego, por ter colocado meu e-mail. Gente, esse é meu e-mail para quem quiser mandar um e-mail depois, com calma. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado, tá? Foi uma live assim... Foi a minha primeira live. Foi a minha primeira tentativa de comunicação. Eu acho que a gente tem que compartilhar essa nossa pesquisa, nossos estudos. Eu estou pretendendo fazer outras lives, isso é verdade. Chamar outras pessoas, amigos meus, para a gente poder debater sempre temas polêmicos, né? Sempre temas usuais, temas do dia a dia, voltados, obviamente, para a minha área, né? Gente, valeu. Obrigado pelo feedback bom. Eu tenho certeza que vocês jamais falariam mal aqui de mim. Que live horrível. Que live mais tenebrosa. Mas já me dá um estímulo de continuar. Minha família, meus amigos, minha esposa agora aí. Muito obrigado por terem ficado aqui comigo até essa hora. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Olha, meu grande amigo Breno. É verdade, não teve a nossa, né, pegada, não teve a nossa discussão de sala de aula que era homérica, as nossas discussões. Porque não existe posse digital, é uma boa verdade isso. Se tivesse posse digital, a gente ia brigar, né, sobre posse. Eu vou ver como é que salva a live aqui, tá, Diego? Assim que terminar, eu vejo. Próximo tema, partilha de bens
extrajudicial com filhos menores. Eu tenho já alguns temas em vista aí, gente, que eu acho que vai ser bem legal. Verdade, Ingrid, verdade. Eu tô comedido aqui na live, sabe? Eu tô comedido. Na sala de aula eu fico um pouco mais empolgado. Gente, então valeu. Valeu, primo. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo Brani também. Michele tava aí também. Meus irmãos estavam, minha cunhada, minha irmã, amigos, familiares, alunos. Um grande beijo para todo mundo. Valeu e até a próxima, galera.